Olhe para essa foto. O que ela causa em você? Aposto que ela causa muita agonia em você, mesmo você não tendo claustrofobia. Agora, se você estivesse dentro dessa imagem, sem poder ir para frente e nem para trás, porque você estará preso. Só de pensar já pode te dar uma agonia, mas existem casos em que pessoas infelizmente viveram isso na pele e hoje não estão aqui para contar qual que é a sensação. John e um grupo de amigos e familiares decidiram fazer algo que eles gostavam muito quando eles eram crianças, que era explorar uma caverna. A princípio, parece estranho, mas John cresceu fazendo espeleologia com seu pai e tinha o costume de entrar em lugares apertados. O destino foi a Nutty Putty. Essa caverna era famosa, mas bem traiçoeira, com labirintos e túneis estreitos. Para John, o lugar perfeito para aquela tarde. Às 20 horas daquela noite, o grupo entrou no buraco no meio do deserto. Cerca de 1 hora depois de entrarem, o grupo se separou. John estava em busca de um desafio bem específico, o famoso Canal de Parto. Era uma passagem lendária na caverna, um túnel muito apertado onde você tinha que rastejar, mas que no final se abria para uma sala bem grande onde você até podia ficar de pé. John encontrou uma fenda. Ele colocou os ombros e depois o tronco. O espaço era minúsculo, cerca de 25 centímetros de altura por 45 de largura. Basicamente, o tamanho de uma abertura de uma máquina de lavar roupas. John usou uma técnica muito comum entre exploradores. Ele soltou todo o ar de seus pulmões para que o seu peito diminuísse um pouco de tamanho, e se empunhou para a frente, esperando sair do espaço aberto e entrar no outro lado. Mas ele acabou cometendo um grande erro de navegação. Aquele não era o canal do parto. John tinha entrado por engano em uma fenda não mapeada perto de uma área chamada Edge Push. E ao contrário do canal do parto, essa fenda não tinha saída. Ela fazia uma curva para baixo e se fechava como um funil. Quando John percebeu que não havia saída, já era muito tarde. Ele estava inclinado em um ângulo de 70 graus, de cabeça para baixo. A gravidade o puxou para o fundo do funil. Seus braços ficaram presos embaixo do seu próprio corpo, totalmente imobilizado. E o pior, quando ele tentou expirar em pânico, seu peito expandiu e travou contra as rochas. Ele não conseguiria voltar, ele não conseguiria descer. Ele estava entalado na rocha sólida a 150 metros da superfície. O irmão dele foi o primeiro a tentar puxá-lo, mas John estava tão preso que nem se movia. Então Josh correu para a superfície para pedir ajuda. A primeira equipe de resgate chegou por volta da meia-noite, e o cenário que os socorristas encontraram era muito assustador até para quem já estava bem acostumado. O túnel era tão estreito que os socorristas não conseguiam chegar até John. A única coisa que eles conseguiam ver era os tênis deles que saíam um pouco pela escuridão. Eles podiam falar com ele, que ainda estava consciente, mas sua voz estava ficando fraca. Ele disse aos socorristas: "Obrigado por virem, mas eu realmente quero sair daqui, pois minha esposa está grávida." De cabeça para baixo, o coração de John tinha que trabalhar o dobro para bombear sangue para suas pernas. O sangue começou a se acumular no cérebro e nos pulmões. Seus órgãos estavam esmagando a caixa torácica. Após 19 horas de agonia, a equipe de elite montou um plano audacioso. Eles instalaram um sistema de roldanas e cordas ancoradas nas paredes da caverna. O objetivo era criar uma vantagem mecânica para laçar as pernas de John contra a gravidade sem quebrar os ossos dele. E por incrível que pareça, funcionou. John foi erguido o suficiente para que os socorristas pudessem ver o rosto dele. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas ele estava vivo. Parecia que um milagre ia acontecer. Mas a caverna é feita de argilas e rochas muito frágeis. De repente, uma das âncoras da rondana não aguentou a pressão e estourou uma das rochas. O gancho de metal voou em direção aos socorristas, atingindo um deles no rosto e o nocauteando. Sem a tensão da corda, John deslizou de volta para o buraco, e dessa vez, o impacto o encravou ainda mais fundo do que antes. Pouco antes da meia-noite do dia 25 de novembro, após 27 horas preso de cabeça para baixo, o coração de John Edward Jones parou. O corpo dele simplesmente não aguentou mais a pressão. Após sua morte, os especialistas avaliaram a situação e chegaram a uma conclusão que seria impossível remover o corpo de John sem colocar os outros socorristas em risco de morte. Eles teriam que quebrar as rochas ou quebrar o corpo dele.
A família, em um ato de dor, tomou uma decisão final. A caverna seria o local de descanso dele. Uma semana depois, equipes de demolição usaram explosivos para capsular o túnel onde John estava. A entrada da caverna Nut Put foi preenchida com concreto. Hoje, se você for até aquela colina em Utah, encontrará apenas uma placa memorial. John ainda está lá embaixo. Agora esse é um dos casos mais bizarros que existem. Tudo começou na noite de 28 de novembro de 2009. Larry, um jovem de 25 anos, estava agindo de forma estranha. Sua mãe relatou que ele parecia desorientado, paranoico, dizendo que ouvia vozes. Larry, sofrendo com surtos psicóticos, saiu para uma tempestade de neve sem levar chaves e nem o carro. Seus pais tentaram impedi-lo, mas ele simplesmente desapareceu. Mas para onde Larry foi? Sua mente fragmentada buscou um refúgio familiar. Ele correu para o supermercado onde ele trabalhava. O local ficava a menos de 1 quilômetro de sua casa. Embora não estivesse escalado para trabalhar naquela noite, ele entrou na loja e subiu no topo das geladeiras industriais. Segundo os ex-funcionários, aquele espaço oculto acima dos freezers era usado clandestinamente pelos trabalhadores para estocar mercadorias leves e tirar sonecas escondidas durante o turno. Era um lugar quente, escuro e barulhento, perfeito esconderijo para alguém que está tentando fugir de vozes imaginárias. Entre a parte de trás das geladeiras e a parte de concreto do prédio, existe um vão estreito, um espaço de aproximadamente 45 centímetros de largura. Larry pisou em falso e despencou desse abismo, caindo de uma altura de quase 4 metros, ficando de cabeça para baixo em um lugar que mal conseguia se mexer. É provável que Larry tenha gritado por socorro com todas as suas forças, mas as geladeiras emitiam um som que sobressaía o pedido de socorro. Enquanto ele gritava, do outro lado da geladeira, a vida continuava normalmente. Ninguém ouviu nada. Larry morreu ali, sozinho, sufocado pelo isolamento em meio à multidão. Os anos se passaram. Cartazes de desaparecido desbotaram nos postes das cidades. A polícia seguiu pistas falsas, teorias de fuga e sequestros que foram levantados. A mãe de Larry, em um instinto materno doloroso, dizia aos policiais que sentia que seu filho nunca havia saído do supermercado, mas suas suspeitas não tinham prova física. O supermercado no Frills continuou operando por mais 7 anos, até fechar as portas em 2016. O prédio ficou abandonado por mais de 3 anos, guardando algo macabro que havia acontecido anos antes. A verdade só veio à tona em janeiro de 2019. Uma equipe de empreiteiros entrou no prédio vazio para desmontar as estruturas antigas. Quando começaram a remover as prateleiras e afastar os pesados freezers da parede, eles se depararam com um corpo mumificado pelo ar seco e quente da geladeira, gerado pelos motores. Ele vestia exatamente as roupas descritas no boletim de ocorrência de 2009. O moletom azul, a calça leve. Larry havia passado 10 anos desaparecido, mas ele nunca saiu de seu trabalho. Durante uma década inteira ele esteve ali, escondido, à vista de todos, separado do mundo dos vivos apenas por uma parede de metal e um zumbido constante de uma geladeira.